Para o Salmo de número 119, leremos o versículo de número 48. Salmo de número 119, versículo de número 48. Tem alguém me ligando querendo me dar golpe aqui? A hora é a mais errada possível. Pronto. Esse negócio vai parar de tremer aqui. Salmo de número 119, versículo de número 48, para uma leitura na palavra de Deus hoje, pensando um pouco sobre a meditação na palavra do Senhor. E no Salmo 119, 48, a palavra de Deus nos diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei, e meditarei nos teus estatutos. Pai querido, nossos corações estão abertos para ouvir, meu Deus, a tua voz. Portanto, clamamos, ó Deus, ao Senhor, fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é e sempre será a principal fonte de alimento da vida espiritual de um cristão. Sempre e nada, jamais poderá substituir a palavra de Deus como sendo o alimento da vida cristã. Pastor, nós ouvimos ontem a respeito da oração, que é de fato muito importante, mas pare para pensar, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós estamos abrindo o nosso coração ao Senhor. Nós estamos dizendo ao Senhor quais são as mazelas que nos cercam. Nós estamos colocando diante do Senhor os nossos inimigos. Nós estamos colocando as nossas labutas. Tudo isso, meus irmãos, nós fazemos abrindo o nosso coração a Deus. E a oração é importantíssima. Nós ouvimos ao longo de toda a nossa vida cristã, e ontem que mensagem maravilhosa, falando sobre esse assunto. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é o principal alimento, porque para nós conseguirmos orar, e orar com toda a fé, como nos foi dito ontem, nós precisamos conhecer aquele a quem nós estamos orando. E para conhecer o Senhor, só existe uma maneira: lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é literalmente a manifestação da personalidade, do caráter de Deus. Quem lê a Bíblia conhece o caráter do Senhor. Portanto, é simplesmente impossível ter ou querer ter uma vida cristã triunfante, sem a palavra de Deus. Sem meditar nos ensinos do Senhor, é impossível uma vida cristã triunfante. E eu sei o que você está pensando. Pastor, eu já ouvi isso. Eu sei. E de fato eu não estou aqui trazendo nada de novo. Eu sei que tudo isso que eu já falei até agora não é nenhuma descoberta teológica dos mistérios profundos da palavra de Deus e das Santas Escrituras. Não, eu sei que não é. Mas, meus irmãos, mais do que nunca, nos nossos dias, como se tem tornado necessário voltar aos princípios, aos fundamentos básicos do cristianismo. Voltarmos a verdades simples e básicas, como a oração precisa ser constante, a meditação na palavra de Deus precisa ser algo sólido em nossas vidas. Porque o que nós temos visto no mundo aí fora, cada vez que passa mais e mais os dias, são cristãos se afastando da palavra de Deus. Eu nunca vou esquecer quando uma vez ouvi alguém dizer assim, que Bíblias hoje nós encontramos de todo tipo. Tem Bíblia do pregador, tem Bíblia do discípulo, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de estudo disso, Bíblia de estudo daquilo, tem Bíblia para todo jeito. Capas, então, tem infinitas. Mas, por incrível que pareça, e mesmo ainda sendo o livro mais vendido em todo o mundo, hoje, nos nossos dias, a Bíblia é o livro menos lido no mundo. O que é uma contradição enorme, principalmente quando se trata da vida de cristãos. A meditação na palavra de Deus, ela é algo intrínseco e não pode faltar em nossas vidas.
E talvez você se pergunte, por quê? Eu vou dizer algumas razões. A primeira delas, meus irmãos, é porque na palavra de Deus há salvação. A primeira coisa, versículos 41 e 42. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Eu não me refiro, meus irmãos, em salvação aqui, somente à salvação da condenação eterna que o pecado trouxe sobre nossas vidas. Certamente que eu também falo disso. Talvez a salvação da condenação eterna do pecado seja a mais importante, se podemos dizer assim, das redenções, das libertações que a palavra de Deus nos apresenta. Só pela palavra de Deus, só por Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, é que nós podemos ser salvos. E é isso que a Bíblia diz, e essa é a principal característica que todo ser humano precisa buscar. E é por isso que, se talvez você está aqui nessa noite, você nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, saiba, Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará da condenação do pecado. Isso é uma certeza. Mas o verso 42, ele vai nos mostrar outro tipo de salvação, da qual nós precisamos e muito nos nossos dias. O versículo 42 diz assim, assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá salvação também quando pressionados pelos inimigos que estão à nossa volta, dia após dia, que tentam fazer a nossa fé esmorecer, lançando sobre nós, muitas vezes, dúvidas, trazendo argumentos contra a palavra de Deus, trazendo argumentos contra Deus, contra seu Filho, tudo aquilo que faz referência ao Senhor e Salvador. E, infelizmente, até hoje, num mundo em que vivemos cercados de informação, ainda há muitos crentes que caem em perguntas capciosas dessas e ficam sem resposta. Mas fica sem resposta quem não medita, quem não conhece, quem não lê. Porque quem lê a palavra de Deus ela nos dá a resposta para todas as coisas. Absolutamente todas. Nós, por exemplo, mais do que nunca, podemos comprovar facilmente que a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Os irmãos sabem que até poucas décadas, e muito poucas décadas atrás, estudiosos, cientistas e tudo mais, eles falavam que a Bíblia nada mais era do que um livro de contos de fadas, porque pessoas que estão aqui não são reais, reinos citados aqui não eram reais, e coisas assim eles iam dizendo. Mas, meus irmãos, hoje mais do que nunca se sabe que a Bíblia está cheia de evidências históricas, ela está cheia de evidências geográficas, ela está cheia de evidências arqueológicas e tantas outras coisas mais. Só sítios arqueológicos, lugares arqueológicos que foram descobertos porque a Bíblia citava povos e cidades, são mais de 5.000. Qualquer arqueólogo que quiser, que tiver um pouco de sanidade e quiser dizer que a Bíblia ela é um livro que fala de mentiras, ele cai por terra diante desse argumento. São mais de 5.000 lugares que em nenhum outro lugar no mundo, nenhum outro livro no mundo é citado, somente na Bíblia. E o pessoal foi atrás, escavaram e aconteceu o quê? Acharam o lugar. Pôncio Pilatos, tão maravilhoso, nós tivemos lá em Israel, e eu conheci uma pessoa que falou assim, olha, me desculpa, mas eu não consigo acreditar na Bíblia, Pôncio Pilatos nunca existiu, não tem nada que comprove a existência dele. Aí você vai lá em Israel hoje, no museu, tem uma pedra desse tamanho aqui, exposta lá, escrita ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Pedra datada da época do Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia, meus irmãos, ela não mente. A Bíblia, meus irmãos, ela não erra, porque ela é a palavra de Deus, e se nós a conhecermos,
nós seremos salvos de todas essas ciladas e armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus há poder. Porque a palavra de Deus é a verdade. E meus irmãos, nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. É lindo isso, não é? E sabe onde está? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos dá salvação. E quem medita, receberá a salvação do Senhor. Mas há uma segunda característica. Na palavra de Deus, há liberdade. Versículos de números 44 e 45. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar enganar. A liberdade que o mundo prega é uma mentira. A liberdade que o mundo prega é uma ilusão. O discurso, ou os discursos mundanos, que dizem o seguinte: a vida é minha e eu tenho o direito de viver como eu bem entendo. Isso é mentira. Também, ninguém pode me obrigar a nada. Isso é mentira. Não existe verdade absoluta. Eu amo essa. Porque você pergunta, tem certeza? E a pessoa diz, tenho. Caiu. Se não existe verdade absoluta, não dá para ter certeza. Isso também é mentira. Uma que está muito na moda. Meu corpo, minhas regras. Em corpo que é do Espírito Santo, não. Corpo do Espírito Santo, as regras são do Espírito Santo. A regra é de Deus. O mundo prega liberdades que são mentirosas, discursos vazios. E o que esses discursos vazios trazem como resultado para a vida do ser humano? Egoísmo, egocentrismo, hedonismo, que é a questão do prazer acima de todas as coisas, e tudo isso, como a palavra de Deus, que é a verdade, diz, um abismo leva ou chama outro abismo. E nós vamos vivendo nessas mentiras do mundo, um pecado chama outro pecado, e aí as pessoas elas vão afundando no pecado mais e mais e mais, porque a liberdade que o mundo prega é uma liberdade mentirosa que aprisiona as pessoas ao pecado. E eu nunca vou me esquecer quando uma vez, pregado nesse mesmo púlpito, eu ouvi uma verdade, meus irmãos, que isso explodiu no meu coração e trouxe de fato para mim liberdade. Porque a frase dizia o seguinte: liberdade não é poder fazer tudo o que quiser. Liberdade é você poder escolher o que fazer. Isso é liberdade. E queridos, o mundo, ele vai lançar os princípios que fazem as pessoas ficarem sempre escravas e escravas do pecado, sem poder ou sem conseguir escolher sair daquilo. Nós vemos os nossos jovens sendo muito atacados nos dias de hoje, principalmente na faculdade. Acabou a aula, vamos para o barzinho. Acabou a aula, vamos para a balada. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu não vou porque eu sou crente. Alguns ousam dizer. Crente, que negócio mais careta, você não pode viver a sua vida, você está jogando sua vida fora, os melhores anos da sua vida, e você está deixando tudo isso parar por causa dessa besteira. Vamos lá, não tem nada a ver isso daí. É a pressão que os nossos jovens, eles enfrentam nos dias de hoje. Com uma liberdade que é falsa. Uma liberdade que é, na verdade, uma armadilha para escravizá-los. Mas, e eu sei que isso não é só com jovens não, tá, meus irmãos? Eu sei que no trabalho acontece a mesma coisa. Às vezes são homens chamando homens casados para irem também para as noitadas, mulheres chamando mulheres casadas para ir viver esse tipo de coisa também. A gente sabe disso, meus irmãos. Os irmãos testemunham conosco. Louvado seja Deus. Existem crentes, muitos crentes, graças a Deus, que têm se mantido na palavra de Deus, e quando recebem esse tipo de convite, falam, não, eu sei a quem eu pertenço, eu não vou para esse tipo de coisa, porque ali não é o meu lugar.
mas infelizmente tem muitos que têm cedido a isso. Sabe qual é a diferença para o crente ou a crente que não cede a esses convites e aquele que cede? Aquele que cede ao convite não medita na palavra de Deus. Agora, aquele que medita, aquele que conhece, aquele que se alimenta da palavra, ele fala: não, porque o que meu Deus tem para mim é muito melhor do que isso aí. É meditando na palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, que nós ficamos firmes contra essas investidas. E nós não iremos esmorecer. A liberdade do mundo aprisiona, mas nas santas escrituras a palavra de Deus nos traz libertação. Fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, quando o pecado bate à nossa porta, nós podemos escolher não agradar a carne e escolher agradar a Deus. Só o Filho de Deus tem essa opção, só aquele que tem a palavra em seu coração, que inclusive, Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquele que tem isso guardado no seu coração, ele enxerga o pecado de longe, e ele sabe que ele pode escolher uma vida muito melhor para ele, a vida com Deus, aproveitando dos deleites da palavra do Senhor, da presença de Deus em sua vida, e rejeitando a liberdade mentirosa que o mundo dá. E não nos enganemos, achando que a palavra não é suficiente. Porque muitos, infelizmente, hoje em dia, acham que a palavra de Deus, ela não é suficiente. Meus irmãos, de todos os enganos da terra, talvez esse seja um dos maiores. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando tentado por Satanás no deserto, as 3 vezes em que Satanás propôs coisas para ele, o Senhor Jesus Cristo disse: está escrito. Em outras palavras, para os nossos dias, o Senhor Jesus estava dizendo: a Bíblia diz, e ele ficou com a palavra de Deus. E como a palavra de Deus, que nós já ouvimos aqui, é a verdade, não mente, Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele... O que é que foi que aconteceu com Cristo no deserto? Ele resistiu ao diabo na palavra, e o diabo fez o quê? Fugiu. É interessante que o livro de o livro de Lucas, vai dizer que Satanás ele fugiu por tempo oportuno. É porque esse é o trabalho dele. Ele vem e tenta uma vez, ele não consegue e ele foge, mas ele vai tentar de novo. É por isso que aquilo que a gente leu ontem é uma bênção e a gente deve guardar no coração, mas hoje a gente deve ler de novo. Pastor, e amanhã? Amanhã nós devemos ler de novo. E depois de amanhã devemos ler mais. E nós precisamos ler a palavra de Deus sempre, sempre e sempre. A palavra de Deus, ela é mais do que suficiente para permanecermos firmes e sermos libertos de todo o pecado que nos rodeia. E por fim, mais uma das características importantes de meditarmos na palavra de Deus, é porque na palavra de Deus há vivificação. O que isso quer dizer? Todo aquele que medita na palavra de Deus, a vida ganha vida. Para todo aquele que medita na palavra de Deus, a vida ganha vida. Quando estamos tristes, a palavra de Deus traz alegria. Nós cantamos aqui: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem após o amanhecer. Aquele que medita, a palavra de Deus a tristeza pode sim chegar ao coração, mas aquele coração que ele está recheado com a palavra de Deus, ele não tem lugar para tristeza. E a palavra de Deus vai jogando essa tristeza embora. E o nosso coração então fica alegre, leve e feliz. Inclusive que a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é, e aí tem várias características, né? Amor, qual é o segundo? Alegria. Se a gente continua, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem tristeza aí no meio? Porque isso não é fruto do Espírito Santo. Mas um coração cheio da palavra de Deus é um coração cheio de Deus. Um coração cheio de Deus é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. E um coração cheio do Espírito Santo de Deus vai ter o quê? Amor, alegria, paz e assim por diante.
é assim. Quando estamos aflitos, a palavra de Deus traz refrigério. Hoje pela tarde, uma irmã veio aqui à igreja, ela está com uma dificuldade, está passando por enfermidade, ela precisava de uma ajuda, de um andador, então ela passou aqui, estava conversando com ela no carro, e ela chorando, meus irmãos, chorando, derramando lágrimas, porque ela falava: pastor, isso é muito difícil, essa enfermidade é muito difícil, eu nunca me imaginei, pastor, necessitando de andador e de cadeira de rodas. E aquilo tocou, meus irmãos, o meu coração. E eu orei ao Senhor, eu falei: meu Deus, eu sei que eu preciso dar uma palavra para essa irmã, mas eu preciso que essa palavra venha do Senhor. E o Espírito Santo maravilhoso trouxe à minha mente o Salmo 46, versículo 1. E eu disse para ela: minha irmã, eu sei que a irmã tem passado dias difíceis, mas confie no que diz a palavra de Deus, no Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ali nós fomos conversando, de repente eu nem percebi, mas não havia mais lágrimas, e aquela irmã, quando saía daqui, ela dizia: pastor, obrigado pela palavra. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz vivificação. Tudo isso porque a palavra de Deus é viva. Mas a palavra de Deus também traz novo significado para as nossas vidas. Quando às vezes cansados de tantas coisas, sentindo a vida pesada, injusta, quando estamos prestes a desanimar, a palavra de Deus, ela renova o nosso ânimo. Acho tão maravilhoso quando Jesus ele disse que não esmagaria a cana quebrada, ele não apagaria o morrão que fumega. Ele não vai assim apagar aquele pavio que está quase acendendo de novo. Sabe quando você vê alguém numa festa de aniversário, assopra a vela, aí o pavio ele fica ali incandescente, mas não vem a chama? Aí vem alguém que dá aquela molhadinha, né? E faz tss, e apaga ali, não tem mais nada. Eu sei que às vezes na vida da gente, meus irmãos, a gente se sente como um pavio de vela. Mas Jesus nunca vai nos apagar. Pela sua palavra, Jesus ele faz a chama arder novamente. Nossa vida ganha novo sentido. E nós olhamos para as dificuldades da vida e falamos: eu sei que vocês estão aí, mas eu também sei que o meu Deus está comigo e eu vou enfrentar todas as dificuldades. Aconteceu assim com Davi e Asaf, Salmos 37 e Salmos 73, tiraram os olhos da palavra de Deus, mas quando eles voltaram para lá, a vida ganhou novo sentido. Eles perceberam que a grama do vizinho não é mais verde que a deles. Não, eles sabiam que o melhor pasto eles poderiam receber, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Portanto, meus irmãos, aqui alguns conselhos práticos que a palavra de Deus nos traz do porquê meditar nas santas Escrituras. Tudo isso está às nossas mãos, se nós meditarmos, se nós lermos. E que esse Deus nos abençoe a cada vez em que lermos a palavra do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos.